Olá pessoal, hoje a gente vai dar início a um assunto novo que é a Primeira Guerra Mundial. Mas para falar do conflito propriamente dito, é importante a gente antes discutir um pouco as causas desse conflito, né? Então foram algumas as causas dessa grande guerra, né, como se chamava no período, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Mas para tratar das causas da Primeira Guerra Mundial, faz todo sentido a gente retomar alguns dos pontos que já foram tratados em sala antes do início do período da quarentena. Eu tinha tratado com vocês dois assuntos diretamente relacionados com o início da Primeira Guerra Mundial, que são Segunda Revolução Industrial e Imperialismo e Neocolonialismo. Falando de Segunda Revolução Industrial, só retomando, eu fiz um comparativo entre a primeira e a segunda. Se a primeira revolução aconteceu exclusivamente na Inglaterra, a segunda aconteceu em um número mais ampliado de países, 6 países europeus e 2 países não europeus, que é Estados Unidos e Japão. Os países europeus são, além da Inglaterra, a França, a Bélgica, a Rússia, a Itália e a Alemanha. Se a primeira revolução industrial foi exclusivamente uma revolução na produção de tecidos, sobretudo tecidos de lã e de algodão, a segunda revolução foi operou uma transformação muito mais significativa na produção, né? Surge dentro desse período a indústria automobilística, é inventado o carro, é inventada a bicicleta, é inventado o avião, surge dentro desse período também o cinema. Então, é um período de muita riqueza quando a gente pensa na quantidade de invenções e na ampliação da produção industrial, sobretudo nesses países que passaram por essa segunda revolução. Uma outra comparação entre primeira e segunda revolução industrial no que diz respeito à matéria-prima utilizada principalmente para a construção de máquinas. Se na primeira a matéria-prima principal era o ferro, na segunda era o aço. Quando a gente fala também de combustíveis, na primeira revolução industrial, o combustível principal era o carvão mineral. Na segunda revolução industrial, aconteceu uma ampliação dessas fontes de energia, né? Com a introdução do petróleo, por exemplo, e a invenção da energia elétrica. A primeira revolução industrial, ela teve como período de maior desenvolvimento meio século, que vai de 1750 até 1800. E a segunda revolução, mais ou menos um período também de maior desenvolvimento de 50 anos, que vai de 1850 até 1900. Fazendo um paralelo, então, entre essas duas grandes revoluções industriais, são essas os principais pontos. E eu tinha comentado com vocês que por conta dessa mecanização da produção desses países industrializados, principalmente os europeus, no ano de 1873, ocorreu uma crise de superprodução. Tinha comentado também o que significa crise de superprodução, né? Que é quando se produz além da capacidade de consumo das pessoas. A indústria vinha crescendo de modo acelerado e a renda das pessoas não vinha acompanhando. Então ocorre que, por volta de 1873, há essa crise de superprodução que obriga os países europeus a buscarem uma solução. Se eles querem permanecer ampliando a sua produção industrial, é preciso encontrar novos mercados consumidores e novos mercados fornecedores de matéria-prima para continuar sustentando esse crescimento. Se eles não fizessem isso, então era preciso encontrar outros meios, como por exemplo diminuir a produção. E é tudo que esses países europeus industrializados não queriam. Dentro do período, já havia alguns impérios coloniais, e aí a gente entra no segundo assunto, que é imperialismo e neocolonialismo. A Inglaterra, por exemplo, já tinha um imenso império colonial, e outros países também tinham colônias dentro do período. O que ocorre a partir desse momento, dessa crise de superprodução, é que há uma aceleração na busca desses países europeus por novas colônias. A partir de 1873, essas grandes nações europeias passam a olhar com mais atenção para os continentes africano e asiático, com o objetivo de verificar quais são as áreas em que é possível ocupar e dominar. Com dois objetivos principais: conquistar novos mercados consumidores para continuar ampliando a produção industrial e conquistar também áreas
ricas em fontes de matéria-prima para continuar também, de novo, ampliando a sua produção industrial. Então, o que ocorre dentro desse período, a partir de 1873, é uma ampliação dos impérios coloniais desses países europeus, um movimento que a gente conhece com o nome de neocolonialismo. E a gente chama de neocolonialismo, a palavra neo, como eu falei com vocês, significa novo colonialismo, porque esse neocolonialismo ele não se confunde com o antigo sistema colonial em que, por exemplo, o Brasil foi dominado por Portugal. E aí eu fiz uma comparação também entre essas duas formas de colonização. Se o antigo sistema colonial tinha como países protagonistas os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, os países do neocolonialismo, os protagonistas do neocolonialismo, são os países europeus industrializados. Se a primeira colonização tinha como continente-alvo o continente americano, que era conhecido como o Novo Mundo, o neocolonialismo tinha como alvo, sobretudo, os continentes africano e asiático. O primeiro colonialismo, o antigo sistema colonial, os países protagonistas tinham como objetivo conquistar principalmente metais preciosos, então o metalismo era uma característica muito importante do antigo sistema colonial. O neocolonialismo tinha como objetivo conquistar novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima para manter a industrialização crescente. E se a primeira forma de colonialismo, o antigo sistema colonial, tinha como justificativa dos europeus, portugueses e espanhóis, para a ocupação e domínio do continente americano, a catequização dos nativos, que é doutriná-los na fé cristã, na fé católica, para salvar almas, a justificativa dos europeus para o neocolonialismo foi civilizar esses povos asiáticos e africanos. Então, dentro da ótica europeia, esses povos eram bárbaros, incivilizados, selvagens, incultos. Se assim o era, fazia sentido a esses europeus desenvolvidos, civilizados, cultos, educados, instruídos, levarem todo esse avanço humano para essas comunidades semi-bárbaras e trazer a essas populações um pouco de desenvolvimento, mesmo que elas não quisessem, mesmo que isso custasse a vida de muitos africanos e asiáticos, mesmo que isso custasse a perda de autonomia e a destruição de seus modos de vida, mesmo que isso custasse uma exploração enorme dessas populações e de seus recursos naturais. E foi em cima dessa justificativa que esses continentes foram ocupados. Mas a grande questão é a seguinte: se vários países europeus estavam correndo atrás desses territórios para ocupá-los e colonizá-los, como que num momento ou no outro não houve um conflito entre esses países na disputa por determinados territórios? O que aconteceu? Então, para organizar essa divisão do continente africano, evitando conflitos entre as principais potências europeias, foi organizada na Alemanha uma conferência reunindo esses principais países industrializados, uma conferência para discutir as regras sobre a divisão do continente africano. Essa era a Conferência de Berlim. Então, a Conferência de Berlim ela foi realizada entre os anos de 1885 e 1886 e tinha como principal objetivo definir as regras para a ocupação do continente africano. Dizia-se, por exemplo, fechou-se, por exemplo, o acordo de que toda vez que um país europeu fosse ocupar um território africano, era preciso que comunicasse antes as outras potências. E para que um território fosse considerado de posse efetiva de um determinado país, era preciso que esse território fosse ocupado e desenvolvido efetivamente. E aí alguém pode perguntar, mas o que os africanos, por exemplo, achavam dessa conferência de Berlim? Eles simplesmente não sabiam. Eles não interessava a opinião dos africanos a esse respeito. O que interessava era a opinião dos europeus que estavam envolvidos nesse processo de retalhamento, de divisão do continente africano.
E uma vez ocupadas as regiões do continente africano, que foi o mais afetado, e do continente asiático, esses países europeus utilizavam a tática de dividir para dominar. Eles se faziam valer das rivalidades entre os povos locais para muitas vezes juntar esses povos numa mesma área, povos rivais numa mesma área administrativa, enquanto esses povos se combatiam entre si por conta de rivalidades históricas, rivalidades muito antigas. Os europeus, por conta dessa divisão, encontravam uma facilidade muito maior para dominar e administrar o território. Claro que houve também reação desses povos africanos e asiáticos ao domínio europeu, houve muita luta, lutaram como puderam, desenvolveram as estratégias que puderam, mas de um modo geral, no embate de força, na relação de forças entre esses povos alvos dos europeus e essas potências industrializadas, essas grandes potências acabaram levando vantagem e conseguindo manter por um grande período essas áreas africanas e asiáticas sob o seu domínio. Esse processo de ocupação e domínio dos continentes africano e asiático ele foi tão forte que, quando chegamos no ano inicial da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, 85% do mundo já era ou colônia de um país de uma grande potência industrial ou uma área de proteção. Resultado: se algum país estivesse insatisfeito com a quantidade de colônias de que dispunha, só tinha um jeito de conseguir conquistar novas colônias, que era tirando a colônia de uma outra potência imperial. Então, essas disputas coloniais a gente pode citar como a primeira causa da Primeira Guerra Mundial, porque havia países insatisfeitos com a divisão das colônias, com a partilha colonial. Alemanha e Itália. E a Alemanha era um país mais forte. E esses dois países, eles tinham poucas colônias, principalmente a Alemanha, porque eles saíram tarde na disputa colonial. E saíram tarde nessa disputa por uma razão muito simples. Eles não existiam enquanto país até o início da década de 1870. Eles passaram por uma unificação tardia. Outra causa da Primeira Guerra, e eu já tinha comentado com vocês em aula, é o revanchismo francês. Eu não sei se vocês lembram, para a Prússia conduzir o processo de unificação alemã, a Prússia teve que fazer guerra com dois países. Teve que fazer guerra com a Áustria, que tinha objetivos semelhantes, né, de ter hegemonia na região dos estados germânicos, que Prússia e Áustria, os dois territórios fazem parte da mesma cultura germânica e esses outros reinos, né? Só que a Prússia queria unificar tudo num grande país que daria origem à Alemanha. E a Áustria queria conduzir esse processo. Então houve uma guerra entre esses dois países no ano de 1866 e aí a Prússia acabou saindo vitoriosa e afastando a ameaça austríaca. Só que tinha um outro país também muito rival da Prússia, que era a França. Esses países fazem fronteira ainda, né? A Alemanha e França fazem fronteira. E a França queria também evitar esse processo de unificação da Alemanha, porque sabia que esse território unificado daria origem a um país muito forte e que isso traria um desequilíbrio na relação de forças dentro da Europa muito grande. Então, no ano de 1870, as tropas do então imperador francês, o Napoleão III, invadem o território prussiano na tentativa de pôr fim ao processo de unificação. Então tem início aí a Guerra Franco-Prussiana. Ela vai do final de 1870 até 1871. A guerra foi relativamente rápida e com um resultado muito significativo e humilhante para a França, né? Então vamos aos resultados dessa Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 até 1871. A França perdeu rapidamente e essa derrota humilhante provocou a queda de seu governante, do Napoleão III. Ele foi derrubado por insurgência popular. Primeiro resultado. Segundo resultado, com a vitória da Prússia, agora eles não têm mais obstáculos significativos para promover o processo de unificação da Alemanha. Então, essa unificação acontece como resultado da vitória na guerra
contra os franceses. Terceiro elemento, duas regiões, dois territórios que faziam fronteira com a Prússia e com a França, que eram ricos em minério de ferro e carvão mineral, essenciais para a indústria, que é a região da Alsácia e da Lorena, esses dois territórios que pertenciam à França foram confiscados pelos prussianos e passaram a pertencer à Alemanha recém-unificada. Então os franceses perderam a guerra, perderam seu governante, tiveram que engolir a unificação da Alemanha e perderam territórios ricos em minério de ferro e carvão mineral para esse território recém-unificado. E além de tudo, para a Alemanha consagrar a sua unificação, fez o processo de coroação do seu imperador, né? Que era o rei, o Kaiser da Prússia, que era o Guilherme. Então o Guilherme da Prússia foi coroado imperador da Alemanha recém-unificada na própria França, no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, que é um local onde historicamente os reis e imperadores franceses eram coroados. Então, uma outra causa do início da Primeira Guerra Mundial é o revanchismo francês. Esse sentimento que grande parte da população e dos governantes tinha de, tão logo que possível, dar o troco nos alemães. Um outro motivo do início da Primeira Guerra, esse é mais simples de entender, é a rivalidade entre alemães recém-unificados e ingleses, né? Eles passam a rivalizar em mercados consumidores, porque são as duas principais potências industriais da Europa. E uma outra causa, essa um pouco mais chata de entender, é a questão balcânica. Se vocês olharem o mapa da Europa, vocês vão ver que mais ao sul aí de um pedaço ali do continente, tem uma península que é a Península Balcânica. Ela era povoada, na maioria de seu território, por povos de origem eslava, né? Eles são os russos, né? Então esses povos que habitavam a Península Balcânica, a gente pode dizer que são parentes, são primos dos russos, né? Só que os russos são os eslavos do norte, que ocupam o norte do continente europeu e asiático, e a Península Balcânica, né, que abriga esses outros povos, são os eslavos do sul. Então os eslavos do sul na Península Balcânica, os eslavos do norte no território russo. Então a Rússia naturalmente, por essa relação de proximidade com esses povos, tinha interesse na Península Balcânica. Só que tinha um outro império europeu que também tinha interesse, que era o Império Austro-Húngaro, né? Um dos territórios da Península Balcânica, que é a Bósnia-Herzegovina, foi dominada e ocupada e passou a pertencer ao Império Austro-Húngaro. Tinha uma dessas áreas da Península Balcânica, que era a Sérvia, que tinha interesse em unificar toda a península, unificar todos os povos de origem eslava e que viviam na Península Balcânica num grande país. A Rússia apoiava o projeto da Sérvia de constituir na Península Balcânica esse país chamado Grande Sérvia. Só que o Império Austro-Húngaro tinha outros planos para a Península Balcânica. Queria ampliar a sua área de domínio para aumentar o tamanho do próprio império. A Alemanha apoiava o Império Austro-Húngaro no seu projeto de ampliar o domínio sobre territórios da Península Balcânica. Então vamos entender a questão balcânica aí. Temos, olhando mais de pertinho, uma disputa pela Península Balcânica entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Então a Sérvia queria juntar todo mundo ali na Península Balcânica para dar origem a um país chamado Grande Sérvia. E o Império Austro-Húngaro queria tomar o máximo possível de partes desse território para ampliar a área de domínio, para ampliar o tamanho do próprio Império Austro-Húngaro. Quem apoiava a Sérvia no seu projeto? Seu primo maior, o Império Russo, os russos também eslavos. Quem apoiava o Império Austro-Húngaro no seu projeto? O Império Alemão, que vamos dizer é o seu primo maior de origem germânica. Então, por trás desses atores menores, Sérvia e Império Austro-Húngaro, existem atores maiores apoiando cada um o seu projeto. A Rússia apoiando a Sérvia e a Alemanha apoiando o Império Austro-Húngaro.
Todos os países europeus, já bem antes de 1914, sabiam que essas rivalidades, essas disputas todas, disputa por área colonial, rivalidade industrial, disputa por ampliação de território, muitas rivalidades, sentimento de revanche, todos os grandes atores europeus sabiam que em algum momento ia estourar uma guerra. E a maioria deles não só previa uma guerra, como esperava ansiosamente por ela. Se muitos atores esperavam pela guerra, é natural que eles se preparassem para ela. Então, ao longo das décadas finais do século XIX, de 1870 para frente, até 1914, quando começa a guerra, há uma verdadeira corrida armamentista. As principais potências europeias industrializadas desenvolvem a produção de armamento, ampliam em muito o orçamento militar de seus países para fazer com que seus exércitos fiquem cada vez maiores, mais fortes e mais bem equipados. Só que essa corrida armamentista, ela se deu num período em que praticamente não houve guerra, né? Não houve grandes guerras na Europa depois da Guerra Franco-Prussiana. De 1871, quando acaba a Guerra Franco-Prussiana, até 1914, não houve nenhuma guerra que envolvesse grandes potências europeias de ambos os lados. Eles não lutaram entre si. Então esse processo de corrida armamentista se deu num período de paz, que ficou conhecido com o nome de Paz Armada. Por que Paz Armada? Porque houve uma verdadeira corrida armamentista para que essas potências pudessem se equipar e se tornarem cada vez mais fortes militarmente, mas isso aconteceu num período de paz. Eles estavam se preparando para uma guerra que não sabia quando aconteceria, mas sabiam que aconteceria e esperavam que ela acontecesse, gostariam que ela acontecesse, que acreditavam que seria por meio de uma guerra que muitos dos problemas europeus se resolveriam. Se eles sabiam e esperavam pela guerra, é natural que além de se armar, eles buscassem aliados. Então, antes da Primeira Guerra, houve também um processo que a gente conhece com o nome de política de alianças, em que países mais ou menos com interesses em comum buscaram se aliar para, no futuro, se juntarem e fazerem guerra contra inimigos em comum, né? A primeira aliança se deu entre 3 países que se juntaram aí por alguns interesses em comum, como aliados, para, num futuro próximo, lutarem juntos numa guerra. Primeiro bloco, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esse bloco de 3 ficou conhecido com o nome de Tríplice Aliança. E aí do outro lado, os rivais da Alemanha deram origem a um outro bloco, né? E esse bloco contava com França e Inglaterra, que abriram mão de suas diferenças, que eram rivais também, porque entendiam que a Alemanha, que era o inimigo comum, era muito mais poderoso, valia a pena eles momentaneamente deixarem suas diferenças de lado, franceses e ingleses, para enfrentarem esse inimigo maior que era a Alemanha. E junto a eles se uniu a Rússia, né, que saiu de um lado e foi para o outro. Esse grupo aqui de outros 3 países, essa aliança de outros 3 países, ficou conhecida com o nome de Tríplice Entente. Então, essa política de alianças pré-Primeira Guerra deu origem a 2 grupos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia. Essa política de alianças, ela foi formada no período pré-Primeira Guerra e é uma preparação dessas potências europeias para o conflito. Tudo bem? Então vamos retomar até agora o que já foi discutido, como causas da Primeira Guerra. Primeira delas, disputas imperialistas. Alguns países, principalmente a Alemanha, ficaram insatisfeitos com a quantidade de colônias que conquistaram. E essa insatisfação fez com que em algum momento esses países entrassem em conflito disputando colônias. Então, essa disputa imperialista, disputa por colônias, é a primeira causa da Segunda Guerra Mundial. A segunda causa que eu discuti com vocês foi o revanchismo francês. Com a derrota na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu território e foi imensamente humilhada pelos alemães. Então, eles fariam de tudo para dar o troco nos alemães. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é a rivalidade anglo-germânica, a rivalidade dos alemães
que passaram por um surto de desenvolvimento industrial muito grande, e os ingleses, que era a principal potência da Europa. Então, esses dois países, como rivalizavam, essa disputa, essa rivalidade entre os dois é uma das causas também da Primeira Guerra Mundial. Eu falei para vocês também da questão balcânica, era a disputa da Península Balcânica por sérvios e Império Austro-Húngaro, só que os sérvios contavam com o apoio dos russos, que também eram eslavos, e o Império Austro-Húngaro contava com o apoio dos alemães, que, a exemplo dos austríacos, também eram de origem germânica. Tudo bem? Dentro do período a gente falou também agora da corrida armamentista, que foi, passando pelo processo de industrialização, um aumento dos exércitos, uma melhoria no equipamento e um aumento no número de armamentos desses grupos para que eles pudessem participar de uma guerra no futuro. E também o que a gente conhece com o nome de política de alianças, né? Que foi a formação de dois blocos para o combate. A Tríplice Aliança de um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente do outro, França, Inglaterra e Rússia. Então, essas mais ou menos são as causas do início da Primeira Guerra.